Capítulo 2. Você foi criado para o amor. Após o fim da ditadura de Nicolae Ceausescu na Romênia, em 1989, o mundo ficou horrorizado ao descobrir que milhares de crianças romenas eram forçadas a viver em orfanatos mal administrados do governo. Devido ao fato de Ceausescu ter declarado ilegais todas as formas de controle de natalidade, muitos recém-nascidos eram entregues às autoridades, ou, simplesmente, abandonados nas ruas por pais extremamente pobres. Os mais novos eram rejeitados ao nascer e completamente menosprezados quando chegavam nessas instituições cruéis. Em muitos casos, bebês famintos eram trancados em berços como animais na jaula. Os bebês eram acorrentados às cadeiras por horas. Os funcionários ignoravam os choros das crianças, raramente trocavam suas fraldas. Essas instalações infernais, semelhantes a versões infantis dos campos de concentração nazistas, existiram na Romênia por mais de uma década. Mas, quando o comunismo caiu no leste europeu, as organizações de direitos humanos descobriram o quanto o regime de Ceausescu havia sido cruel com os cidadãos mais frágeis. Muitos ocidentais correram para o país para adotar essas crianças famintas de amor após verem reportagens na TV mostrando as atrocidades na Romênia. Mas, em meados da década de 1990, estes pais adotivos descobriram em primeira mão o que os psicólogos já imaginavam. Essas crianças, que nunca conheceram o amor de um pai ou uma mãe, que nunca foram abraçadas, consoladas ou tiveram qualquer forma de afeição, estavam, irremediavelmente, lesionadas sob o ponto de vista mental e emocional. Elas tinham o que os profissionais chamam de transtorno de apego reativo. As crianças com esse distúrbio não conseguem agir normalmente. Em um estágio precoce, falsas crenças começam a influenciar em suas personalidades. Elas começam a acreditar que os adultos são indiferentes, agressivos e indignos de confiança. Por terem sido desprezadas por tanto tempo, elas acabam perdendo a capacidade de confiar. Por não terem sido amamentadas ou alimentadas da forma correta, o desenvolvimento normal na infância se descontrola. Por nunca terem sido abraçadas, elas têm dificuldade de receber e dar amor. Mas, por muitas vezes, vivem para o amor próprio, buscando atender às suas necessidades não saciadas. Para escapar da dor da rejeição, elas se tornam autodestrutivas. Essas crianças também desenvolvem raiva incontrolável, hiperatividade grave, transtornos de aprendizagem e tendências compulsivas como mentir, roubar ou esconder comida. Infelizmente, muitas dessas crianças ainda lutam com um trauma psicológico desmedido devido à forma como foram agredidas ou desprezadas quando mais novas. Outras não tiveram a mesma sorte, pois não viveram sequer até os 12 anos de idade. Elas simplesmente morreram pela falta de expressão de amor. Não é segredo que os seres humanos precisam de afeição para se desenvolver. Os cientistas, de fato, já provaram que os humanos são de 4 a 7 vezes mais propensos a sucumbir à doença se não tiverem uma dose normal de amor. Alguns estudos mostraram que as pessoas se recuperam mais rápido de doenças se tiverem um ser humano, ou até mesmo um animal de estimação, para receber carinho. Palavras de carinho, amizade, toque afetuoso, tudo isso tem o poder de curar. Por quê? Porque todos nós fomos criados por Deus para receber e expressar amor. Se não o recebemos e aprendemos a transmiti-lo, podemos sofrer, emocionalmente, em nossas relações e nunca alcançar o potencial que Deus nos deu. Atualmente, eu entendo isso, mas houve uma época em minha vida em que eu achava que conseguiria sobreviver sem amor. Por causa do nível de rejeição que senti quando criança, eu excluí as pessoas da minha vida desde cedo. Decidi que podia viver minha vida em isolamento sem a ajuda de ninguém. As pessoas eram uma fonte de dor, então, Tekiri meant lost lunch. Meu pai também era assim. Ele foi de uma geração proveniente da Segunda Guerra Mundial que venceu por esforço próprio. Ele sabia o que significava batalhar em meio à dificuldade econômica sem a ajuda de mais ninguém. Ele era um sobrevivente. Ele se fechou para o amor para não sentir a dor que pulsava em sua alma. E eu herdei essa dor como uma espécie de doença crônica. Ser imparcial, emocionalmente, tornou-se parte da minha personalidade. Quando eu tinha 12 anos, decidi que não precisava de ninguém para viver. Aos 24 eu era capitão do meu próprio barco de pesca. Eu era forte, autoconfiante e destemido. Eu curtia o fato de poder me virar sozinho. Minha independência tornou cada pessoa um inimigo em potencial ou uma ameaça para mim.
Eu aprendi a ser bem-sucedido, sustentar minha família e construir minha reputação. Eu adorava quando as pessoas me diziam: "Cara, como você fez isso? Como você sobreviveu àquela tempestade? Como você ficou no oceano por tantos dias?" Eu não precisava ter intimidade com outra pessoa. Era só eu e o mar. Porque eu não conseguia me unir em relacionamentos saudáveis. Eu me unia ao oceano e à minha carreira, como diretor comercial e capitão de barco de pesca. Quando aceitei Jesus, ainda não sabia lidar com relacionamentos saudáveis e comecei a procurar outra falsa afeição. Descobri isso no ministério. Não há nada mais fácil que o auto-engano. Eu pensava que o amor se tratava do que fazíamos. Eu pensava que se, realmente, conseguisse impressionar as pessoas e ter sucesso no sentido terreno, eu poderia ganhar a afirmação que almejava. Eu não sabia que o amor não se trata do que fazemos, mas de quem nós somos, convencendo os outros do nosso amor por eles e de quem nos ama. 4 passos para a intimidade. Expressar amor deveria ser algo natural para nós. Fomos criados por Deus para receber e expressar amor. Entretanto, por nascermos em um mundo de pecado e por nossa natureza pecaminosa nos levar a acreditar no pior sobre Deus, em vez de escolhermos conhecê-lo como o Pai amoroso que é, achamos que receber e expressar o seu amor é uma luta mesmo após aceitarmos o plano de salvação de Deus. Nossos corações precisam ser renovados pelo Espírito Santo até conseguirmos dizer, verdadeiramente, conforme o apóstolo João declarou: "E nós conhecemos e cremos no amor que Deus tem para nós." Deus é amor. 1 João 4:16. Esse versículo continua da seguinte forma: Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Observe que o versículo não diz que Deus permanece na pessoa que prega com eloquência ou vai à igreja toda semana ou jejua 50 dias por ano. Ele não diz que Deus permanece na pessoa que ora com fé todos os dias, conhece os mistérios de Deus ou ganha almas. Ele diz que Deus permanece na pessoa que se sente à vontade com o amor. Você está confortável com o amor? Você está, continuamente, cheio do entendimento do amor do Pai por você? Você está ciente de que o Pai se alegra em você e que Ele tem bons pensamentos sobre você o tempo todo? Veja Júnior 29:11. Você percebe que Ele não sente nada além de amor perfeito quando pensa em você? A Epístola aos Coríntios, 1:13-5, nos diz que o amor não guarda rancor. Muitos de nós lutamos a vida toda porque temos medo de dar e receber amor. Basicamente, temos medo da intimidade emocional. Seja por falta de manifestação de amor dos pais ou porque passamos por alguma forma de rejeição traumática no passado, estabelecemos fronteiras e muralhas para afastar as pessoas e nos proteger da dor de outra rejeição. Isso nos impede de ter uma comunhão íntima com Deus e relacionamentos saudáveis com outras pessoas. O engano está presente no cerne desse medo. Temos dificuldade de amar porque acreditamos em uma mentira a respeito de Deus. O inimigo, que é descrito como o pai da mentira em João 8:44, mente para nós, a todo momento, sobre a natureza amorosa do Pai. Nosso adversário nos diz que Deus não nos ama, a menos que nosso desempenho seja bom o suficiente para merecermos o seu amor. Ele nos diz que Deus é violento, furioso, distante, impaciente e está, constantemente, decepcionado conosco. Se o inimigo de nossas almas consegue nos convencer de que Deus nos rejeitou, está chateado conosco ou nos deixou por causa de algum pecado que cometemos, ele sabe que iremos nos esconder de Deus e tentar viver nossas vidas com um desempenho bom o suficiente para merecer seu amor, aumentando assim a profundidade de nossa culpa e vergonha. Identifiquei 4 passos importantes para revelar a verdadeira intimidade nos relacionamentos, tanto com nosso Pai Celestial quanto com o nosso próximo. Se entendermos esses princípios, poderemos começar a romper as mentiras e medos que nos impedem de saber e crer, de verdade, que Deus nos ama incondicionalmente. Passo número 1. A autoimagem ajuda a avaliar a profundidade de nossa intimidade. Você foi criado à imagem de Deus e Deus é amor. Se você está insatisfeito com Deus, está insatisfeito com o amor. Se você está insatisfeito com o amor, está insatisfeito consigo mesmo. Se você está insatisfeito consigo mesmo, estará insatisfeito com os outros. Se você não acredita que pode ser amado, pode achar difícil receber o favor e amor imerecido de Deus.
E pode ser difícil desfrutar de relacionamentos saudáveis com outras pessoas se você se vê de forma diferente daquela que Deus o vê. Qual imagem você vê? A imagem que você tem de si próprio determinará a profundidade da intimidade que terá com Deus, com seu cônjuge, filhos e amigos. E se sua autoimagem se baseia em bons desempenhos, você pode estar caminhando em direção ao desastre. Se você entende que o seu valor próprio vem do que você faz ou de algum tipo de conquista espiritual ou sucesso no ministério, então sua autoimagem está vinculada ao que você faz em lugar daquilo que Jesus fez por você na cruz. Você se vê como alguém criado à imagem de Deus e amando o seu próximo. Quando você está longe da sua família, você pensa nela ansioso para abraçá-la de novo. Você é capaz de compartilhar aberta e honestamente com seu cônjuge suas mágoas e lutas mais profundas. Você está livre para derramar elogios e amor sobre seus filhos. Você é capaz de incentivá-los, ou eles conhecem somente sua censura, crítica e desaprovação? Você está livre para amar os amigos e parentes à sua volta. Ou você é a favor da mentira que diz que você não precisa expressar amor? Os homens em particular lutam contra esse falso conceito. Quando eu começo a falar sobre intimidade, ternura e vulnerabilidade emocional, muitos homens saem porta afora. Eles simplesmente não estão interessados. Falar sobre necessidades emocionais profundas não está em seus planos. Muitos homens preferem viver suas vidas dentro de uma espessa armadura, sempre fingindo, sempre se armando, nunca compartilhando seus verdadeiros sentimentos. Eles estão paralisados para o amor. Eles acreditam na mentira que diz que homens não têm sentimentos, não choram e não expressam suas emoções. Enfim, muitos homens, e estou falando aqui de homens cristãos que entregaram suas vidas a Deus, não acreditam, realmente, que são chamados para amar. Alguns até acreditam que não faz parte da natureza masculina ser afável e carinhoso. O problema com esse falso conceito é que ele contradiz, completamente, a essência do Evangelho. O apóstolo Paulo escreveu, em 1 Coríntios 13, algumas palavras que são conhecidas por muitos de nós. Ainda que eu tivesse toda a fé, de tal maneira que eu pudesse remover montes e não tivesse caridade, eu nada seria. 1 Cor 13:2. O que Paulo, basicamente, diz é que a pessoa que permanece no amor permanece em Deus. Sem amor não temos nada, porque não permanecemos em Deus. Paulo continua: e ainda que eu distribuísse todos os meus bens para alimentar os pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse caridade, de nada me aproveitaria. 1 Cor 13:3. Porque alguém daria tudo o que possui aos pobres, mas não faria sacrifícios por causa do amor. Porque as pessoas iriam para um acampamento missionário e morreriam em algum país em desenvolvimento, mas não demonstrariam afeição e amor pelas pessoas de sua própria família. Porque um preletor bem-sucedido doaria todo o seu tempo ao ministério, mas se esqueceria de sua esposa e filhos ou, até mesmo, os maltrataria. Essas pessoas fariam isso porque estão tentando ganhar amor e aceitação por meio de suas ações. Elas estão tentando ganhar a aprovação de Deus, porque não entendem, verdadeiramente, o seu amor. Elas acreditaram em uma mentira e isso fez com que distorcessem sua autoimagem. Certa vez, um fariseu foi até Jesus para descobrir qual era o mandamento mais importante. Ele, provavelmente, achou que pudesse ganhar a aprovação de Jesus. Ele deve ter ficado surpreso quando, em vez disso, Jesus disse: Tu amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua mente. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo é semelhante a este: Tu amarás o teu próximo como a ti mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. MT 22 2.37-40. Jesus disse que tudo se trata do amor, mas nós queremos relacionar essa vida cristã a todas as outras coisas. Queremos que se trate de regras, fórmulas espirituais com as quais possamos impressionar Deus ou ganhar a sua graça. Nós colocamos a grande comissão antes do grande mandamento. Pessoas nascidas de novo, cheias do Espírito Santo, que estão ávidas por aprender as últimas verdades espirituais e segurá-las com toda a força, nunca aprenderam a lição mais elementar da Bíblia. Nas igrejas do país, milhares e milhares de cristãos que cresceram cantando o refrão da música infantil Jesus me ama não experimentaram essa verdade em suas mais profundas necessidades centrais, recebendo o amor de Deus e passando ao próximo. Passo número 2. Reconhecer sua necessidade de intimidade.
Por mais que você ache que precisa ser independente e autossuficiente para sobreviver, você não foi criado para viver longe de Deus ou de outras pessoas. Até mesmo o próprio Jesus, que era a verdadeira imagem de Deus, era dependente do seu Pai. João 5:19 nos diz que o Filho não pode fazer nada por si mesmo, a não ser o que vê o Pai fazendo. Através da humildade e dependência, a Cristo foi dado todo o domínio e autoridade. Há pouco tempo, eu e meu irmão tivemos a oportunidade de conversar de verdade pela primeira vez em 30 anos. Estávamos no hospital com meu pai, discutindo sua morte iminente e a conversa voltou-se para os rumos que nossas vidas tomaram. Meu irmão me disse: Sabe, uma coisa que eu posso dizer é que ninguém nunca me deu nada. Tudo que já consegui foi porque trabalhei duro para ter. Recordando a minha própria vida, respondi: Sim, foi o que também aconteceu comigo. Estávamos nos vangloriando de nossa autossuficiência e independência, mas não nos demos conta de que essa atitude é, completamente, contrária à natureza que Deus quer que tenhamos. Nós dois lutamos contra a intimidade e manifestações de amor durante grande parte de nossas vidas. Você é a favor da ideia de que devemos subir na vida a todo custo e nos virar sem a ajuda de mais ninguém. Você prefere se isolar de outras pessoas a se arriscar a, realmente, conhecê-las? Nesse caso, é um pecado contra o amor acreditar que sua autossuficiência é tudo que você precisa. Pode parecer mais fácil se concentrar em cuidar de seus próprios problemas e sobreviver em um mundo competitivo. Porém, mais cedo ou mais tarde você terá passado por cima do que é mais importante na vida. Como seres humanos, fomos criados por Deus com a necessidade de intimidade, para conhecer e sermos conhecidos. E seu plano perfeito é prover uma forma de atendermos a essa necessidade, a comunhão com Ele e com o próximo. Porque precisamos ser criaturas íntimas e amorosas. Porque nós fomos criados para amar. Mas, antes de conseguirmos permanecer, verdadeiramente, neste amor que Deus tem para nós, devemos primeiro reconhecer a existência de nossa necessidade por esse amor. Devemos nos dar conta de que não podemos atender sozinhos a todas as nossas necessidades. Não podemos controlar nossas emoções e destinos sem que isso acarrete em uma péssima influência hereditária. Quando Deus criou Adão, Ele o colocou no jardim do Éden. Deus ficou tão satisfeito com sua criação que a chamou de muito boa. Gênesis 1:31. As necessidades de Adão foram supridas. Ele tinha coisas maravilhosas para comer, um belo jardim para desfrutar e uma contínua e íntima comunhão com seu Criador. Adão andava com Deus todos os dias, sem nenhuma sombra de pecado para separá-los. Ainda assim, o Senhor Deus sabia que tudo isso não era suficiente, e disse: Não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. Gênesis 2:18. Ele então começou a trazer todos os animais do campo, aves do céu, todas as criaturas vivas perante Adão para ver como esse o chamaria. Isso não foi apenas para dar a Adão alguma tarefa para fazer nas horas vagas. Deus tinha um propósito: mostrar a Adão a sua necessidade de intimidade. Por que você acha que Eva não foi criada ao mesmo tempo que Adão? Deus não era inteligente o bastante para se dar conta de que o homem se sentiria só. Ele não sabia que acabaria tendo que criar Eva. Claro que a ideia sabia. Mas ele queria que Adão compreendesse a sua necessidade. Antes de Eva ser criada, o relacionamento de Adão com Deus era forte. Mas este relacionamento com Deus não era tudo de que seu coração necessitava. Adão foi criado com a necessidade de intimidade com outro ser humano. E, por ter começado a entender essa necessidade, Adão, mais tarde, foi capaz de amar e valorizar, verdadeiramente, a mulher que Deus lhe trouxe. Por muitos anos, eu mantive o meu relacionamento com Deus distante da minha esposa. Por 7 anos, eu orei 2, às vezes 3 horas por dia com as portas fechadas, longe da minha esposa. Éramos apenas Deus e eu, esperando juntos que a vida dela mudasse. Eu acreditava que era um homem santo e justo porque estava fazendo tudo certo no que diz respeito à religião. Entretanto, menosprezava, inconscientemente, meu relacionamento com minha esposa. Deus quer que tenhamos comunhão com Ele, mas um verdadeiro relacionamento com Deus não virá às custas da intimidade com nossos cônjuges e familiares. Se você passa de 10 a 11 horas por dia, ministrando para outras pessoas, mas passa muito pouco tempo por dia ministrando para sua esposa, sua vida está, perigosamente, fora de equilíbrio.
Talvez eu estivesse focando em um relacionamento correto com Deus, mas não havia reconhecido a profunda necessidade que tinha da verdadeira intimidade com minha esposa e família. Quando Adão reconheceu sua necessidade de intimidade e amor, Deus interveio. O Senhor Deus fez Adão cair em sono profundo e, enquanto ele dormia, tirou-lhe uma das costelas e com amor criou uma amiga, esposa e alma gêmea. Por ter entendido antes sua necessidade, Adão soube depois quando essa seria atendida. Quando ele viu sua noiva pela primeira vez, Adão disse: Esta agora é osso dos meus ossos, e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, porque ela foi tomada de dentro do homem. Por isso, o homem deixará seu pai e sua mãe e se apegará à sua mulher, e eles serão uma carne. Gênesis 2:23-24. Adão e Eva viviam nus e não sentiam vergonha. Apesar de serem duas pessoas separadas, tornaram-se uma só carne. Eles conheciam e eram conhecidos um pelo outro, nada era escondido ou oculto. Que bela imagem da verdadeira intimidade, intimidade emocional. Passo número 3. Abraçar sua responsabilidade pela intimidade. Muitos problemas de relacionamento são resultado de nossa relutância em conhecer o outro e nos deixar ser conhecidos. Isso costuma acontecer porque fomos magoados ou decepcionados em alguma época de nossas vidas e não queremos correr esse risco de novo. Então, negamos nossa necessidade de intimidade ou colocamos a culpa em outra pessoa, a pessoa que nos feriu. Você acha que está hesitando em seus relacionamentos, relutante em compartilhar seu verdadeiro eu com seu companheiro ou cônjuge. Você já foi magoado no passado e tem dificuldade em confiar. Você tem medo de ter outra decepção caso se permita amar de novo. Jesus veio para restaurar nossa capacidade de amar e de ter intimidade, apesar de todas as vezes que fomos feridos. Romanos 8:16-17 nos diz que o mesmo Espírito dá testemunho com o nosso espírito, de que somos filhos de Deus. E se filhos, então herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Em Jesus, herdamos todas as coisas que foram perdidas na queda, não apenas a cura, a alegria e a salvação, mas também nossa capacidade de amar e de sermos amados por completo. Aceitando o plano de salvação de Deus, você receberá toda sorte de bênçãos, mas se não existe amor e intimidade em seus relacionamentos, você passou por cima da plenitude do que Jesus fez ao morrer, restaurar sua intimidade. Se você manifesta os dons do Espírito e opera grandes milagres para o Senhor, mas não expressa amor em seus relacionamentos com outras pessoas, toda a sua boa obra poderá ser, facilmente, nula ou em vão. É sua responsabilidade permitir que a intimidade se torne uma prioridade em sua vida. Como cristãos, qual a pergunta mais importante que podemos fazer a nós mesmos? O quanto tenho estudado a Bíblia? A quantas conferências bíblicas fui? Qual o tamanho da minha fé? Tudo isso é importante, mas não tão importante quanto a veemente pergunta: Pai, como posso receber seu amor e transmiti-lo ao meu próximo? Quando comecei a me fazer essa pergunta, tentei cogitá-la diariamente. Depois aprendi que precisava fazê-la de hora em hora. Agora, procuro fazê-la a mim mesmo a cada 10 ou 15 minutos. Mal posso esperar para demonstrar o amor de Deus Pai a todas as pessoas que encontro e, principalmente, a minha esposa e família, porque essa atitude começa em casa. Se você está demonstrando amor a todas as outras pessoas, mas negando a verdadeira intimidade ao seu cônjuge, você não está abraçando sua inteira responsabilidade de caminhar no amor do Pai. Em nossa cultura cristã moderna, a responsabilidade pela intimidade muitas vezes recai sobre as mulheres da família. A mentira de que os homens não devem ser afetuosos e carinhosos se quiserem ser vistos como homens de verdade tem permeado até mesmo os círculos de nossa igreja. Muitos homens servos do Senhor se esquivam da vulnerabilidade que ocorre por compartilhar não apenas suas emoções, mas também suas vidas espirituais com suas esposas e famílias. E quando isso acontece, muitas vezes as mulheres assumem a deficiência. As mulheres que são tolerantes, carinhosas e compassivas tendem a ser protetoras. Geralmente, se espera que elas mantenham a chama da casa acesa. Mesmo a nossa chamada visão bíblica parece nos dizer que os homens devem ser aqueles que provêm a subsistência da casa, saem para trabalhar e são bem-sucedidos nos negócios e no ministério. Enquanto a distinção entre os papéis de homens e mulheres é importante, a Bíblia nunca disse que o homem não pode ou não deve ser tão íntimo e carinhoso quanto a mulher. Ao contrário, Gálatas 3:28 nos diz que não há homem nem mulher no reino de Deus.
Ele também quer que os homens vivenciem a intimidade afetuosa. Quando ocorreu a queda no jardim do Éden, Adão e Eva pecaram diante de Deus. Mas havia uma diferença entre os dois. Paulo nos diz em 2 Coríntios 11:3 que a serpente enganou Eva com a sua sutileza. Mas em Romanos 5:14 ele nos diz que Adão pecou deliberadamente. Adão e Eva se viram diante da serpente. Eva caiu na rede da enganação de Satanás, mas Adão pecou deliberadamente. Então, quando eles se esconderam da presença de Deus, Adão foi aquele que Deus chamou, dizendo: Onde tu estás? Gn 3:9. Apesar de Eva também ter pecado, Adão foi o primeiro a ser responsabilizado por Deus. Mas quando confrontado por seu pecado, ele jogou a culpa na mulher. Naquele instante, a porta para a irresponsabilidade masculina na intimidade foi escancarada. Muitos homens cristãos lutam contra medos: medo da rejeição, medo da falha, medo de dar amor, medo de receber amor, medo da intimidade. Eles descobrem uma falsa sensação de segurança em suas carreiras ou até em seus ministérios, porque não querem enfrentar o desconforto e insegurança que podem sentir se estivessem, realmente, vulneráveis às suas esposas. Mas Deus chamou o homem para proteger sua esposa, defendê-la e amá-la como Jesus ama a igreja. Jesus sacrificou sua própria vida por sua noiva. Quantos homens estão dispostos a sacrificar seu amor próprio para atender às necessidades emocionais de suas esposas? Tanto o homem quanto a mulher devem entender a importância de promover a intimidade em suas vidas e assumir a responsabilidade de tomar as providências necessárias para obtê-la. Passo número 4. Ser a pessoa que Deus criou. Muitas pessoas baseiam seu valor próprio no que fazem e no que conseguem alcançar, em lugar de quem são. Passei muitos anos lutando contra esse engano. Eu sempre me perguntava: quantas pessoas foram libertas por meio do meu ministério esta semana? Quantas horas eu passei lendo a palavra e orando? A quantas pessoas eu dei testemunho da verdade ou ministrei essa semana? Comecei a viver de acordo com os números. Quando comecei a me focar naquilo que tinha ou não alcançado, eu saí do centro do amor de Deus e me afastei do foco que Ele queria que eu tivesse. Isso afetou todos os meus relacionamentos, porque causou um curto-circuito na minha capacidade de ser vulnerável com os outros. Você baseia seu valor próprio no fato da sua carreira estar indo bem? Você precisa que outras pessoas elogiem seus feitos para se sentir bem consigo mesmo. Deixe-me perguntar de outro jeito. Se você não teve aquela promoção que tanto queria ou perdeu seu emprego, você ainda se sentiria bem consigo mesmo porque sabe do fundo do coração que é um filho protegido de Deus? Você viveria transmitindo o seu amor a outras pessoas? Se não consegue dizer sim a essas perguntas, talvez esteja baseando seu valor próprio em seus próprios feitos em lugar de se basear em quem Deus lhe criou para ser, um presente do seu amor para outras pessoas. O amor de Deus, não seus feitos, é o que preenche o vazio em sua vida. Quando, realmente, entendermos o profundo e íntimo amor de Deus por nós, nos sentiremos tão plenos que compartilhar esse amor com todos que encontrarmos será a coisa mais natural do mundo. Homens, vocês devem amar suas esposas como Jesus ama a igreja. Veja F 5:25. Paulo nos diz que, assim devem os maridos amar a sua própria esposa como a seu próprio corpo. V 28. Para amar sua esposa da forma que Deus quer que a ame, você deve começar amando a si mesmo. Se você não se sente bem consigo mesmo, será difícil obter a verdadeira intimidade com seu cônjuge. Quanto mais pedirmos ao Pai para preencher o vazio em nossos corações e nos comprometemos a ter atitudes carinhosas com nossos cônjuges, filhos ou outras pessoas, mais confortáveis ficaremos com Deus, em última análise, com nós mesmos. A primeira epístola de João 4:16 diz: Deus é amor, e aquele que habita em amor, habita em Deus, e Deus nele. Quando começamos a aceitar um estilo de vida de amor e intimidade, Deus é fiel para transformar nosso coração, nossa personalidade e nossa natureza como nunca imaginamos. Entretanto, aceitar o amor envolve uma escolha da nossa parte. E, às vezes, podemos não estar a fim de fazer essa escolha. Existem dias em que eu chego em casa exausto à noite, e tudo que meu corpo cansado quer é relaxar na cadeira reclinável e assistir a um jogo de golfe na TV. Mas minha esposa está na cozinha, se matando de trabalhar em um fogão quente para preparar meu jantar e me dou conta de que preciso escolher tornar o amor uma prioridade. Eu vou até a cozinha, abraço Trisha e digo que ela é um presente maravilhoso de Deus,
um tesouro que nunca poderá ser substituído. As recompensas de fazer essa escolha são inestimáveis. Colocando em prática um estilo de vida de amor e intimidade, eu abro meu coração e permito que o amor do Deus Pai flua de mim para minha esposa e minha família. Creio que a volta de Jesus é iminente. Em breve, ele virá e o juízo final de sua igreja está próximo. Quando eu estiver diante do grande trono branco para dar conta da minha vida aqui na terra, creio que ele me perguntará apenas uma coisa. E não será: em quantas nações você pregou a minha palavra? Ou quantas horas você passou em oração? Não. Quando eu ficar diante do Senhor para dar conta da minha vida, creio que ele me perguntará: Jack, você amou sua esposa como eu amei a minha igreja e me entreguei por ela. Você pôs o grande mandamento antes da grande comissão. Toda tarefa e disciplina religiosa se cumprem no amor. Veja RM 13, 8-10. Um encontro sobrenatural. Deus é amor e você foi criado para amar e ter intimidade com o Pai Celestial e com outros seres humanos. Não deve haver nada mais necessário na terra do que amar. Na verdade, não se sentir à vontade com a intimidade e o amor desafia a própria lei da criação de Deus. Os 4 passos que compartilhamos aqui são importantes para ajudar você a jogar de lado os enganos nos quais você pode ter acreditado sobre a intimidade. Esses passos podem ajudá-lo a construir a verdadeira intimidade em seus relacionamentos. Mas eu aprendi que não se pode sacar do banco o que ainda não foi depositado ali. Se você nunca recebeu verdadeiro amor incondicional em sua vida, pode ser difícil demonstrar esse tipo de amor para outras pessoas. E se você viveu não apenas a falta de amor, mas também qualquer tipo de maus tratos, pode ser que considere impossível cultivar relacionamentos saudáveis. Até ter um encontro com o Deus Pai e permitir que seu amor incondicional cicatrize a ferida e encha os espaços vazios de seu coração. Talvez seja difícil para você mostrar amor aos que estão à sua volta. Nos primeiros 20 anos de nosso casamento, minha esposa Trisha pagou o preço devido às feridas que surgiram em minha infância, principalmente um incidente traumático envolvendo minha mãe que ocorreu quando eu tinha 10 anos de idade. Deus, finalmente, começou a cuidar de mim, em 1998, a respeito dessas questões em meu passado, que eu considerava já resolvidas. Por meio de oração, aconselhamento e libertação, eu perdoei minha mãe e rompi com a mágoa e dor associadas àquela tragédia. Mas perdão e consolo são 2 coisas muito diferentes, e um garotinho de 10 anos ficou sem consolo. Consequentemente, eu me consolei assumindo o controle da minha própria vida. Porque quando eu era criança, fechei meu coração para receber amor e ficou difícil transmitir amor terno e carinhoso para Trisha. Ao contrário, o mar virou minha identidade e depois o ministério, deixando minha esposa carregar o sentimento de que eu amava o mar e o ministério mais do que a amava. Conforme mencionei anteriormente, em 1998, enquanto eu recebia ministração na conferência Allen Leafs Urtes, Deus trouxe à minha mente a lembrança daquele garoto de 10 anos e o trauma profundo pelo qual passou. Gentilmente, mostrou-me que, apesar de ter recebido sua libertação naquele evento, havia ainda uma falsa crença que estava atrapalhando meu relacionamento com a minha esposa. Eu precisava de um encontro profundo com o amor do Deus Pai para preencher o vazio que permanecia no coração daquele garoto de 10 anos. Quando deixei seu consolo fluir naqueles espaços profundos de mágoa, meu coração começou a se abrir mais livremente para receber proteção e conforto, e meu relacionamento com minha esposa pôde alcançar níveis mais profundos de intimidade. Antes de conseguirmos ter relacionamentos verdadeiros com outras pessoas com as quais possamos ser honestos, abertos e vulneráveis, é importante sentir primeiro o consolo do nosso Pai Celestial naquelas áreas de mágoa e rejeição em nossas almas, coração, vontade, emoção e personalidade. Você pode ter perdoado as pessoas que o feriram no passado. Você pode até ter tentado se libertar das promessas secretas que fez por causa desses acontecimentos dolorosos. Mas você permitiu que o Deus Pai colocasse seus braços amorosos à sua volta e o consolasse nessas áreas nas quais nunca teve consolo antes. Deus nos diz que Ele nos amou com amor eterno. Veja Júnior 31:3. Ele deseja reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas. Veja MT 23:37. Não permita que a desculpa de mágoas passadas ou maus tratos façam você passar por cima da alegria da profunda e íntima comunhão em seus relacionamentos.
Permita que o Pai toque no mais profundo de sua alma e encha todo o seu coração com seu amor a ponto de transbordar para todos à sua volta. Você foi criado para amar e ter intimidade com Deus, com seu cônjuge e com sua família. Deus o fez para ser um instrumento do seu amor e mostrar sua compaixão e ternura a todos que encontrar. Quando começarmos a experimentar seu amor filéio e permitirmos que este flua por meio de nós para os outros, começaremos a experimentar a verdadeira realização, porque estaremos fazendo aquilo para o qual fomos criados. Se você quer experimentar esse tipo de intimidade e realização em sua vida, comece abrindo seu coração para o Pai e fazendo essa oração junto comigo. Deus Pai, creio que fui criado para amar, para sentir o teu amor que cura, e para compartilhar esse amor em meus relacionamentos. Não adianta ter sucesso em minha vida ou ministério se não tenho um relacionamento calcado no amor expresso contigo ou com meu cônjuge e família. Renuncio à mentira que não me deixa amar, que não me permite expressar minhas emoções ou me que permite ser ferido de novo. Ao contrário, eu te peço, envolva-me em teus braços, consola minhas mágoas e dores e me encha com o teu amor para que eu o compartilhe com as pessoas à minha volta. Eu escolho amar minha família como Cristo ama a igreja e se doou para ela. Eu assumo o compromisso de me perguntar de hora em hora: Pai, como posso receber o teu amor e transmiti-lo à próxima pessoa que encontrar? Que minha vida seja uma expressão do teu amor, não mais me concentrando em meus próprios sucessos terrenos, mas sim permitindo que tua natureza brilhe por meio de mim para outras pessoas. Em nome de Jesus, amém. Enganos e falsas crenças que nos dizem não precisarmos amar ou que somos incapazes de ter intimidade, muitas vezes nos impedem de sermos verdadeiros em nossos relacionamentos. Que tipos de mentiras ou falsas crenças sobre a intimidade você tem internalizado? Como o amor de Deus pode mudar sua forma de pensar nessas áreas? 2. Muitas pessoas obtêm sua autoestima a partir do que fazem, do desempenho em suas carreiras, de seus feitos espirituais ou do sucesso em seus ministérios. O que faz você se sentir bem consigo mesmo? Você já tentou merecer o amor e a aceitação de Deus? Em caso afirmativo, como a graça incondicional de Deus pode mudar essa tendência ao empenho obstinado? 3. No Jardim do Éden, Adão e Eva tinham uma perfeita e desimpedida intimidade um com o outro, e se esconderam atrás da vergonha e do medo. Atrás do que você se esconde que pode estar impedindo a verdadeira intimidade com seu cônjuge ou familiares? Como você pode se redimir e permitir que Deus restaure a comunhão em seu relacionamento? 4. Existe algum acontecimento em seu passado por meio do qual você recebeu algum tipo de cura e libertação, mas não o consolo do Pai Celestial? Como você pode, humildemente, se posicionar para começar a aceitar o consolo do Pai pelos acontecimentos dolorosos em sua vida?